Contraste com o versículo 13. Vamos ler o versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Então observem vocês, ao mesmo tempo que Paulo está falando daqueles que não creem, aqueles que não são santificados pela verdade, pela santificação do Espírito Santo e fé na verdade, vão seguir o anticristo, pois a condenação do homem do pecado se estende a seus seguidores, irmão, que foram enganados, que não receberam o amor de verdade, a fim de serem salvos e o rejeitaram e continuam rejeitando, irmão. É isso, irmão. Por isso que nós temos que andar em estado de justiça e proveniente da verdade, na luz da palavra, em santificação, conhecendo, irmão, a Deus e os seus atributos, irmão. Amém? Para não sermos enganados por mau caráter, irmão. Nós temos que conhecer o bom caráter de Deus, para não sermos enganados pelo mau caráter, irmão. Amém? Aqueles que o rejeitam. Não temos como saber o quanto devemos a Cristo a paz e proteção que desfrutamos, irmão. Não tem. Pois o poder refriador de Deus impede que a humanidade se coloque sob o controle total de Satanás, aquilo que nós falamos, irmão. Porque Deus rege a lei dos céus e da terra. Porque senão nós iríamos ser consumidos já, dizimados, irmão. Não existiríamos mais se não fosse o controle de Deus, o poder refriador, a misericórdia de Deus sobre nós, irmão. Os desobedientes e ingratos têm todos os motivos para agradecer pela misericórdia divina, irmão. Mas quando as pessoas passam dos limites dos apelos pacientes de Deus, a força refriadora é retirada, irmão. Deus não age como executor da sentença contra a transgressão, pois ele deixa os que rejeitam a sua misericórdia colherem o que plantaram, irmão. Deus não causa, mas Deus, ele deixa o homem mau seguir o caminho mau, a sua injustiça, irmão. Ele vai colher aquilo que ele vai plantar, irmão. Ele vai sofrer as consequências daquilo que ele está agindo, irmão. Das transgressões dele, irmão, da desobediência dele. Então ele vai sofrer as consequências, irmão. Amém? E quando o seu Deus quando se resiste com persistência ao Espírito de Deus, não dá ouvido à voz de Deus, ele por fim se retira. Então não resta poder para controlar os desejos maus do coração. Nenhuma proteção contra a maldade e o ódio de Satanás, irmão. Amém? Então não resta poder para controlar os desejos maus do coração do homem. Nenhuma proteção. Não há contra a maldade e o ódio de Satanás. Porque ele deseja, irmão, esse caminho. Ele deseja o ódio no coração dele. Deleita-se na injustiça, irmão. O que Deus pode fazer? Quando o Espírito de Deus que refreia o mal for completamente retirado, irmão, sim, conter a explosão das paixões humanas e da ira satânica, o mundo verá as consequências do domínio de Satanás como nunca antes, irmão. Olha, temos que tomar cuidado, irmão, como nunca antes. Por enquanto o Espírito de Deus está aqui para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, irmão, da mentira, do engano, da incredulidade, irmão. Mas quando for retirado, irmão, misericórdia das nossas vidas. Naquele dia, assim como foi na destruição de Jerusalém, foi tirado o povo de Jerusalém, foi falado para o povo desobedecia, foi levantado reis, juízes, e o povo desobedecia. Foi levantado reis e o povo desobedecia, pecava. Diante da presença de Deus, eles se chegavam e se arrependiam, porque eles sofriam as consequências, irmão, do seu pecado, da sua desobediência. Mas era um povo obstinado, continuavam a pecar, irmão. Continuavam a pecar, irmão. E Deus chegou, basta, irmão. E as consequências dele foram dolorosas, irmãos, porque ele levou o povo à destruição. A Jerusalém foi destruída, saqueada, foi roubada pelos demônios, pelos seus inimigos, e foram presos, e foram levados em cativos, irmão, por causa da desobediência do povo. Mas a misericórdia de Deus é infinita, e mais uma vez o povo clama, irmão. Então, o povo de Deus será livrado da mesma forma quando o povo clama, irmão. No meio de tribulações, no meio da terra do sofrimento,
no meio dos seus inimigos, irmão, que zombavam e caçoavam dele, irmão. Então Deus também nos livrará da grande tribulação, irmão. Mas Deus não nos livrará da grande tribulação. Nós vamos estar no meio dela, como o povo estava no meio de lá da prisão, cativo, em sua terra distante, sofrendo, irmão, não tendo liberdade. Assim nós vamos passar por essa grande tribulação. Mas os seus escolhidos emergirá no meio da grande tribulação. Os crentes salvos vão santificando e as suas vidas pela santificação do Espírito e fé na verdade, porque foram escolhidos de Deus, irmão. Amém? Agora, há um mistério em tudo isso. Embora muitos venham para Cristo após o arrebatamento, irmão, só que aqueles que rejeitaram a Cristo antes desse acontecimento também não irão recebê-lo depois, irmão. Por quê? Porque vai se tornar mais difícil. Quem sou eu para dizer, irmão? Porque vão continuar na mentira, irmão. Vão continuar no engano, sendo enganado, sem amor. O amor se esfriará, não tiverá mais sentimento, mais amor. Coração endurecido. Não vão ter mais amor de verdade e rejeitarão a salvação, irmão. Vai ser difícil, irmão. Amém? E agora eu acredito sem dúvida, muitos que ouviram falar superficialmente do Evangelho e afastaram-se, ainda poderão ser salvos após o arrebatamento, irmão. Afastaram por qualquer outro motivo, irmão, não sabe, mas ainda pode ser salvo após o arrebatamento. Ao contrário daqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo e intencionalmente se afastaram, fica mais difícil herdar a salvação, irmão. Aqueles que estão completamente no coração endurecido no pecado, irmão. É difícil herdar, irmão. Agora notem 5 pontos acerca dos seguidores, irmão. Aqui do anticristo. Vamos notar 5 pontos, irmão, para nós logo terminarmos, irmão. 5 pontos dos seguidores do anticristo. Eles não acolheram o amor da verdade. Versículo 10 nós lemos. E com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É isso, irmão, que nós estamos falando. Amém? O amor da verdade para ser salvo. A verdade de Deus não lhes apetece, irmão. Mas significa, eles não têm repúdio, aversão pela verdade, irmão. Não tem o desejo, ou seja, não tem o desejo, vontade, apetite da palavra de Deus. É isso. Não tem repúdio, aversão, irmão. É isso. Não tem mais apetite da palavra de Deus. Por isso eles a veem como algo desprezível. E esse então será o tempo da apostasia, o tempo da rebelião, aquilo que nós havíamos falando, irmão. Completamente o coração dominado pelo mal, sem sentimento, irmão. Não tem mais desejo, eles têm repúdio, aversão da palavra de Deus, da luz da palavra, não tem apetite, vai ser desprezível. Então esse será o tempo da apostasia, o grande tempo da apostasia, o tempo seja da rebelião, irmão. Pois quantas vezes pessoas que têm aversão à verdade, né? Quantas vezes desprezam, rejeitam, têm nojo da verdade, não querem ouvir a verdade, irritam com a verdade de Deus, irmão, com a luz, quando eles estiverem completamente nas trevas, irmão. Então será a apostasia e será o fim. Será o grande dia, tempo da rebelião. Segundo lugar, eles não vão dar crédito à verdade, versículo 12, a fim de ser julgado todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Fala a palavra de Deus que eles não vão dar crédito à verdade, por isso que eu disse que fica difícil, irmão. Não vão dar crédito à verdade. Aleluia. Eles serão julgados não pelo pecado da ignorância, porque eles não vão estar mais ignorantes, irmão. Quando diz não dão crédito à verdade, não é que eles rejeitaram a verdade, não é porque a desconhecem, mas porque a transformam em mentira, abominam e dão crédito à mentira, em vez de darem crédito à verdade, irmão. É isso, irmão. Eles abominam, eles a transformam em mentira,
para dar crédito à mentira de Satanás, irmão. Não porque eles são ignorantes, não porque eles desconhecem, muito pelo contrário. Porque os corações deles estão tomados pela mentira, pela abominação, do pecado, da injustiça, irmão. Vai ser mais difícil. Terceiro lugar, versículo 12. Eles se deleitam na injustiça, irmão. Vamos lá. A fim de recolher o amor da verdade. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitam-se com a justiça, irmão. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor, irmão. Amém. Glórias a Deus. Nós podemos entender, irmão. Glórias a Deus. Aqui nós podemos entender, irmão. Eles se deleitam na injustiça. Note um ponto magnífico aqui. Observe que Paulo está falando de rejeitar a verdade. É um ato intelectual na mente. Eles conhecem, mas rejeitam. Eles não estão ignorantes. Mas agora ele diz que se deleitam na injustiça, porque tem mais prazer na injustiça, irmão. Eles seguindo o coração mal deles, irmão. Seduzido pelo coração mal, arrastado, irmão. Porque não aceitaram a verdade. Está falando de algo sentimental, de algo volutivo. Sentimento somente para as coisas do mundo, para as coisas da pós-modernidade. Somente vai se deleitar na injustiça. Aqueles que estão com algo sentimental e de algo volutivo, somente vai se deleitar na injustiça. Aqueles que primeiro rejeitam a verdade. Primeiro, há uma rejeição conceitual da verdade. Depois existir uma entrega voluntária à prática de toda a sorte de pecados, irmão. Primeiro o homem despreza a teologia, a palavra de Deus, ou seja, primeiro o homem rejeita, tem uma rejeição conceitual. Ele rejeita aquele conceito de Deus, princípios, irmão. Segundo, despreza a teologia, a palavra de Deus. Depois o homem mergulha de cabeça no pântano do pecado. Isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, irmão. Está aí, irmão. Bem claro. O homem que se deleita na injustiça, que se detém a verdade, tem repúdio e aversão da palavra de Deus. Você já observou por que está nessa ordem impiedade e perversão e não ao contrário, perversão e piedade? Porque que Paulo diz a ira de Deus se revela primeiro sobre a impiedade e depois sobre a perversão e não ao contrário? É porque a impiedade fala da relação com Deus, e a perversão fala da sua ética, do seu comportamento e da sua moralidade, irmão. Perversão, impiedade, fala porque impiedade, não, perversão e não contrário à impiedade, porque Paulo diz que a ira de Deus se revela primeiro sobre a impiedade, o homem impiedoso, irmão. Amém? Fala da sua relação com Deus, é um homem impiedoso, irmão. Não tem piedade, é ao contrário, irmão. Mal. E agora E piedade fala da sua revelação com Deus. E perversão fala da sua glória, da sua ética, do seu mal que está no seu coração, do seu comportamento, da sua ação, da sua moralidade. Amém? Primeiro o homem despreza a verdade, depois o homem se chafurda na corrupção, ou seja, revolve-se na lama da corrupção, irmão. É isso que o homem mau faz. Amém? Mergulha na lama da corrupção. Quarto lugar, versículo 11. Eles são entregues por Deus à operação do erro. Justamente por isso, irmão. Meus irmãos amados e ouvintes desse canal, tudo se fez novo. Esse texto é uma coisa soleníssima, irmão, que nós vamos ver. Seríssima. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, em outras palavras, manda-lhes uma força sedutora, de modo que acreditam na mentira, aquilo que nós havíamos falado, irmão. Forças sedutoras. O que nós havíamos falado? Que o anticristo fará milagres, proezas estupendas. Milagres.
falsos, milagrosos falsos, proezas e sinais para enganar a muitos, irmão. Observe o que está acontecendo aqui, irmãos. O que está acontecendo aqui é que é o seguinte: Deus está dizendo para o homem: você quer a mentira? Você quer o pecado? Você quer a corrupção? Você quer deleitar-se na injustiça? Para o homem mau? Tá bom, eu vou te entregar, vou permitir o que você quer, a fim de que sejam condenados, julgados todos que, em lugar de acreditarem na verdade, deleitaram-se, comprazem-se na iniquidade, na injustiça, irmão. Tem prazer na injustiça. Vou entregar isso. Não tem condenação pior para o homem do que Deus dar ao homem o que o homem quer, irmão. A sua própria condenação, irmão. O homem se condena a si próprio, irmão. Pela mentira, pelo engano, pelo seu pecado, pelo seu coração endurecido, porque o arrasta à destruição, irmão. O coração do homem é enganoso, diz o Senhor. Deus permite, por seu justo juízo, que todos os que não quiserem acolher a luz da verdade acreditem na mentira e assim venham a ser condenados, irmão. Deus, ele quer isso? Não. Antes que o pecador se converta. Ele não quer mal para o pecador, mas antes que ele se converta e viva. Amém? Mas se ele quiser escolher o caminho mal, então Deus vai permitir que o homem trilhe esse caminho mal, irmão. E o apóstolo Paulo faz ressaltar particularmente a ação da causa primeiro em confronto da ação das causas segundas, irmão. Então, o apóstolo Paulo faz ressaltar particularmente a ação da causa primeira em confronto da ação das causas segundas. Portanto, a condenação do homem do pecado se estende a seus seguidores, irmão, que não receberam o amor da verdade a fim de serem salvos e rejeitaram. E continuam rejeitando. Então Deus lhe enviará a operação do erro para eles serem condenados, meu, pelo seu próprio engano. Deus não é mau, Deus não é o autor do engano, mas ele permite que aqueles que rejeitam a verdade sejam enganados pela falsidade do anticristo, pela mentira. Seguindo essa falsidade, eles serão eternamente condenados. Nós perdemos quando optamos pela iniquidade e ela se torna nossa fonte de prazer, irmão. Temos que tomar cuidado. O dia do juízo não vai mudar o status de ninguém. É por isso que a Bíblia diz: continue o justo sendo justo e o iníquo, o injusto praticando a iniquidade, o injusto praticando a injustiça. Amém? Ou seja, aquele que foi iníquo vai continuar sendo iníquo a vida inteira, a eternidade inteira. Ele vai receber exatamente aquilo que ele sempre quis, aquilo que ele semeou. O que Deus está dizendo é o seguinte: o homem que amou a iniquidade e amou a prática da injustiça, Deus vai entregá-lo para que ele então realmente receba aquilo que ele sempre desejou. E desta maneira é que a Bíblia vai dizer que Deus mesmo endurece essas pessoas a fim de que elas fiquem incapacitadas. Então, pelo arrependimento e aptas para crerem na mentira do anticristo, irmão, não haverá arrependimento. Amém? Porque Deus o entregou à injustiça, entregou a operação do erro, irmão. Porque amou mais a prática da injustiça. E eles vão ser incapacitados agora de haver arrependimento, aleluia, no coração deles, irmão. Porque ele desejou se deleitar-se na injustiça, irmão. Amém? Vão ter arrependimento e vão estar aptos para crer na mentira. E dessa forma que você examina o livro de Êxodo, quando o faraó endurecia o coração, então Deus dizia: é isso que você quer? Dureza de coração? Então tá bom, tenha dureza de coração. E Deus endurecia o coração de faraó. Lembra, irmão, nessa passagem lá? O coração do faraó do Egito. Provavelmente esse faraó era Amenófis II, que reinou lá em 1447 a 1428 a.C. Não era somente o rei do Egito, mas era símbolo para todos aqueles que resistem a Deus. Todos os inimigos do Senhor. Ele era como inimigo de Deus, irmão, esse faraó. O coração do faraó se endureceu.
o que indica que ele permanecia teimoso, insensível, impassível diante da demonstração do poder de Deus. Amém? E aqui o termo endurecido é traduzido da palavra hebraica hazak, que significa fortalecer-se, com a ideia de ser obstinado, irmão. Ele era obstinado, irmão. Assim como muito povo que morreu. Aqui o verbo hebraico kabed passa o conceito de ser pesado, firme e sensível, inflexível. Então Deus endureceu o coração do faraó para que se cumprisse o propósito de Deus. Pois como Deus já havia dito desde o começo, lá em Êxodo capítulo 4, versículo 21, para Moisés, irmão. Amém? Ele endureceu, coração insensível, inflexível, pesado, obstinado. Deus permitiu que o coração do faraó estivesse dessa forma. Porque ele desejava isso, irmão. Amém? Ele desejava endurecer e fechar o seu coração, irmão. Êxodo capítulo 4, versículo 1 fala: Faças diante do faraó todos os milagres que te hei posto nas mãos. Disse: Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo, pois faraó não vai acreditar. Lá em Êxodo capítulo 4, versículo 1, irmão. Amém? Do livro de Reis, podemos dizer que quando ali também um rei rejeitava, odiava os genuínos profetas de Deus, Deus então permitia a esse rei ser enganado, colocado espírito mentiroso nos lábios de outros profetas falsos, irmão. Vimos o livro em Reis, o rei Acabe, o esposo daquela mulher má lá, irmão, Jezabel, irmão, má também, não seguiu os caminhos do Senhor. Pois os profetas falsos estavam apenas interessados em dizer o que Acabe queria escutar, porque Acabe tinha comprado os profetas, irmão. Amém? Tinha preparado a mesa aos profetas. Ele não queria ver a verdade, irmão. Que não falasse, que não queria. Ele sendo mau, não queria que os profetas profetizassem a verdade, que ele era. Profetiziam mentira. Ele era um homem bom. Isto é confirmado pelo desprezo demonstrado por Acabe a relação aos profetas genuíno, Micaías. Ele tinha ódio do profeta Micaías, irmão. Lá em 1 Reis, capítulo 22, capítulo 5, 28, fala a história. O rei Acabe dava ouvido aos profetas com o espírito da mentira sobre as influências do mal. Mas as suas falsas predições eram precisamente o que Acabe precisava ouvir, irmão. Eles queriam ver coisas agradáveis da boca do profeta. Acabe rejeitava o profeta Micaías, porque ele falava a verdade. Não queria ouvir a verdade quando profetizou a sua morte. Então ele perseguiu Micaías, prendeu Micaías, tirou da frente dele, tinha ódio. Porque ele só queria ver. Ele estava enganando a si próprio, o vosso coração, irmão. É isso. É isso que você quer, um engano? Agora eu faço uma pergunta. É isso que você quer, mentira? É isso que você quer, rejeitar a luz da palavra de Deus? A verdade? Então receba o que você quer. Como Acabe foi destruído. Jezebel foi destruída e dada aos cães. Amém, irmão? Uma flecha os transpassou o coração de Acabe, irmão. Ele morreu, irmão. Nada pode se esconder diante de Deus, irmão. Romano diz em 1 versículo 24 e 26, quando os homens praticam impurezas, Deus lhe entrega a luxúria dos seus corações para a impureza e obstinadamente, quando recusam reconhecer a Deus, ele finalmente os entrega a um estado mental corrompido e a uma conduta imunda, irmão. É isso, irmão. Amém? Deus não quer isso, mas Deus permite. Este é o juízo de Deus, em Romanos 1, 24, 26. Por isso que Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém, irmão. É isso que o homem fez, o coração obstinado. Amém? Por causa disso, os entregaram Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas,
por outro, contrário à natureza, irmão. Olha que ponto que o homem chegou lá em Romanos capítulo 24 ao 26, irmão. Tá aí, irmão. Este é a ação do anticristo, de todos aqueles que deleitam-se na injustiça, o coração obstinado, que repelem a verdade de Deus, aleluia, que recusam ouvir a verdade de Deus. Esses vão ser difíceis, vão ser condenados à vida eterna, meu irmão. Não queremos isso. Nós já terminamos. Deus os entregou, glórias a Deus, pois eles querem a imoralidade. A mesma frase grega é repetida no versículo 24 e 26, indicando a terrível verdade de que as pessoas continuam a rejeitar a Deus. Ele então as abandona devido às ações cada vez mais imorais e autodestrutivas, irmãos. Deus não pactua com o pecado. Tendo esses homens injustos cerrado aos olhos a verdade, precipitaram-se por justo castigo de Deus na mais torpe degradação, irmão, por terem rejeitado a Deus, trocando o culto do verdadeiro Deus dos ídolos falsos e enganosos. Deus lhe deu o que eles escolheram, abandonou-os à perversão sexual, irmão. Olha que ponto chegou o homem. Bendito o lamaço de cana que nove meha. Oh, nós temos vendo nesse mundo pós-modernidade, irmão. Nós podemos observar os vícios mais vergonhosos contra a natureza foram a retribuição devido aos seus desvarios, devido aos seus pecados. E não foi só isso, ainda perverteu-lhes o senso moral, do que resultou extravasamento de todos os vícios que o homem pode imaginar em sua vida. Pois o apóstolo Paulo numera aqui uma longa série de hábitos viciosos, se nós colocarmos, não tem páginas, irmão, que já naquele tempo dominavam o mundo pagãos, ou seja, o esfacelamento interior dos pagãos, privados do senso moral e religioso, e por isso mesmo são desleais, egoístas, fechados a todo o sentimento de comiseração, isto é, sentimento de autopiedade, dependa de si mesmo, que se sente dó de si próprio, diante dos problemas alheios cotidianos. O homem chegou a esse ponto, irmão. Fechados de sentimentos de comiseração e de amor para com o próximo. E isso vem se repetindo, irmão, acentuadamente no mundo moderno. Nós podemos aí, no mundo paganizado de hoje, com mais frequência, não é isso? Se nós olhamos, as pessoas não têm mais sentimento, perderam totalmente o sentimento. Não se importa com o que está certo ou errado. Você anda na rua e as pessoas olham para você, parece que com ódio, porque perderam todo o sentimento, o coração endurecido, cujo coração está distante da presença de Deus, irmão. Estão como se fosse morto espiritual. Princípio de uma relação cortada totalmente com Deus, irmão, indo para o curso da destruição, seguindo o caminho da perversidade. Amém? Portanto, Deus o entregou à justa punição, deixando-o à mercê de seus pecados. A ira de Deus, ou seja, a justiça, a punição de Deus já se manifesta em nossos dias, irmãos, em Romanos 1, versículo 18. Porém, ela se manifestará plenamente por ocasião da volta de Cristo, irmão. Aí está, próximo está a volta de Cristo. Mais do que nós podemos imaginar, podemos olhar para as nossas voltas e olharmos como está o coração, o espírito do homem, o coração do homem. Cantar completamente afastado totalmente de Deus. Aversão à palavra de Deus, rejeitam a luz da sua palavra. Amém? E a palavra de Deus nos afirma que Deus não desistiu da humanidade e jamais desistirá. Mas Ele permitiu que ela se afundasse no pecado, de acordo com os desejos pecaminosos do coração do homem, do seu coração, do coração humano. Mas Deus dá ao homem novas oportunidades, irmão, ouvintes. Isso que é importante. A nova oportunidade é esta aqui agora. Amém.
da oportunidade de enxergar toda a malignidade do pecado, de enxergar o mal diante dos seus olhos, por meio do poder regenerador, renovador e transformador do Espírito Santo. Bate, cantai, abra o seu coração e entenda que caminho que você está seguindo, o caminho da perversão, das trevas, da condenação, ou o caminho da luz e da salvação, meu irmão. Leve de canta lama, surialama. Fala conosco, Senhor. Neta, canta e amar. Quinto lugar, eles serão julgados e condenados, irmão. Versículo 10 e 12, eu bato na mesma tecla. E com todo engano de justiça aos que perecem, porque não colheram o amor da verdade para serem salvos. Eis por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para dar crédito à mentira, irmão, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Não queremos nos encaixar, meu irmão, nisso, irmão. Amém. Glórias a Deus. Eles serão julgados e serão condenados. Eles perecem. Perecem como? De que maneira? Do mesmo jeito que o líder que eles seguiram, do anticristo, vai perecer. Enganando a você que está totalmente cego na mentira. Para onde vai o anticristo? Para o lago do fogo que arde com enxofre, irmão. Isso não te abala? Glórias a Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O anticristo vai para o lago de enxofre, de fogo e de enxofre. Esse é o destino do anticristo, onde já se encontram não só a besta, como também os falsos profetas. Eles serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Não haverá paz. Se alguém não for encontrado, meu irmão, minha irmã, escrito no livro da vida, esse será lançado no lago do fogo e enxofre. Vai para o mesmo destino. Eles perecem. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Amém. Esse último ponto para nós terminarmos, irmão. Sua derrota consumada, decretada, é irrevogável. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Amém. Glórias a Deus, irmão. Então será de fato revelado o iníquo. Amém. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. É óbvio que a palavra matará e destruirá não significa aqui aniquilação ou aniquilamento. O que a Bíblia diz bem clara, que esse anticristo será atormentado de dia e de noite. Esse texto está dizendo é que quando Jesus voltar, cessará o domínio dele e ele será, diz Daniel 8:25, o anticristo será quebrado sem esforço de mão humana. Esse texto dos 4 reinados da atuação perversa desses reis, esse texto fala da atuação perversa desses reis pagãos, desses reinados, inimigo do reino de Deus. Se nós olharmos Daniel 8:25, a aprovação passa pelo ponto crítico com a vinda do último rei, acelerado, o pequeno chifre, que representa Antíoco Epífanes. Lembra? Um rei cruel, bastardo. E quando esse se julga vitorioso, até sobre Deus, o príncipe dos príncipes, uma enfermidade dolorosa vai matar. Como aconteceu, matou esse rei, irmão. Esse Antíoco Epifanes, irmão. Glórias a Deus. Contra todos aqueles que se levantará contra Deus. Haverá tempo que aquele se levantará contra Deus e dirá: eu sou Deus. Então, irmão, Deus exterminou, matou rapidamente. Antíoco morreu sem intervenção humana, irmão. De acordo com o livro Macabeu, se nós lermos, sem intervenção humana, o próprio Deus, aleluia, destruirá. Amém? É isso que se cumpriu na oração de Daniel. Todo mal sobreveio contra esses reis,
Deus confirmou a sua palavra em Daniel 9, versículo 12. E Daniel, versículo 7, 26. O Senhor vai destruir e consumir até o fim. Ele será lançado no lago de enxofre e será atormentado. Eles vão se submeter ao juízo de Deus, irmão. Amém? E agora vamos concluir com 3 conclusões práticas. Primeira conclusão, prática que eu quero levantar, é que há uma força do mal atuando no mundo. Qualquer pessoa que tem olhos pode ver e sabe disto. Há uma força do mal operando no mundo. E se você observar, o homem chegou a um estado tão terrível de degradação que ele é pior que um bicho. E quantas vezes você fala, o homem se animalizou, é pior do que um animal. Nós temos hoje monstros acelerados, como naquele tempo, como aqueles reis. É porque o espírito